Olá, tudo bem? Ali no enunciado, né, nós temos um textinho falando um pouquinho sobre essa teoria do calórico e a gente tem que analisar as alternativas com base, né, na relação entre essa teoria do calórico e o aquecimento ali da broca com a rotação dela, né, com o movimento rotacional dela em torno da base metálica. Por que isso acontece? Qual é a relação? Como que a gente pode dizer se está certo, se está errado? Tá? Primeira coisa, a teoria do calórico não é que ela está errada, é que ela fala sobre uma parte pequena das trocas de calor. Então já vamos começar aqui pela alternativa E. As observações de Hanford não condizem com o entendimento moderno de como o calor funciona. Na verdade, elas condizem porque quando nós temos dois corpos com temperaturas diferentes, né, vai existir um fluxo de calor do material de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, se vai, né, sair calor de um lado e para o outro, se vai energia térmica de um corpo para outro, é condizente com a teoria do calorífico, que ali, ó, ela mostra pra gente uma percepção de que os corpos conteriam esse fluido, que no caso hoje a gente entende como a temperatura, e ela poderia ser transferida de um corpo para outro. O que isso significa hoje? Os corpos possuem uma energia térmica, que é dada pela temperatura, que fala sobre o grau de vibração das moléculas de cada corpo. E quando esses dois corpos, né, em temperaturas diferentes, são postos, né, em contato um com o outro, em interação um com o outro, vai passar a temperatura de um para outro através do calor, que é mais ou menos o que estava falando aqui, né? Quanto maior fosse a temperatura, maior a quantidade de calorífico, que no caso maior a energia térmica, e essa energia iria passar de um corpo para outro. Então não é que está errada, é que ela fala sobre uma parte bem restrita, né, da termologia, que é sobre o equilíbrio térmico entre dois corpos com temperaturas diferentes. Tá? Que não é o caso aqui, porque tipo a broca não estava com uma temperatura inicial diferente do outro metal ali quando eles foram colocados em contato, que houve essa troca de calor para que eles atingissem um equilíbrio térmico. Não foi assim, tá? Então, ó, vamos lá. A teoria do calórico é plausível, já que as brocas, ao perfurarem as peças metálicas, liberavam o calórico existente em seus interiores. Na verdade, não, né? Tanto a broca quanto essas peças metálicas, elas aqueciam. Por que elas aqueciam? Por causa do atrito, tá? Conforme a broca atrita ali com a peça metálica, há uma dissipação de energia na forma de calor, ou seja, essa forma de calor da energia térmica, né? Esse calórico, ele vem externamente, tá? Por isso que não está certo. Isso aqui estaria certo apenas se tivessem, né, temperaturas diferentes, fossem postas em contato e com isso atingissem um equilíbrio térmico, mas sem atrito, sem nada, né? E não é isso que acontece. Tanto que a E está errada porque não condizem com o entendimento de como o calor funciona. Condiz, só que não é a situação aqui da questão, tá? Não é que a teoria está errada, mas não é a situação da questão. Na B, o forte aquecimento observado nas peças metálicas era proveniente do calor irradiado pelos corpos dos cavalos devido ao seu enorme esforço muscular. Não, um calor irradiado, essa palavrinha aqui, ó, irradiado, pensa, o que é irradiar? É você ter alguma coisa concentrada e você espalhar. É fazer isso aqui, ó. Quem é que faz isso? O sol, tá? Quem irradia calor é o sol, ou até fontes luminosas que dissipam energia na forma de calor, ou qualquer corpo que haja dissipação na forma de calor também. Mas quem irradia energia é o sol. Os cavalos irradiam energia? Sim, na verdade, todos os corpos com temperatura, eles
produzem, né, radiações no comprimento de onda do infravermelho. Todos os corpos, nós humanos possuímos, né, essa radiação eletromagnética do infravermelho. Os animais, todos eles produzem. Qualquer corpo que tenha temperatura vai ter radiação no infravermelho, que inclusive é com a interpretação dessa radiação no infravermelho aqui no nosso pulso ou na nossa testa, né? Que as pessoas medem com aquele termômetrozinho que a gente vai nos lugares agora, tem em tudo, né? Que é o termômetrozinho que aponta para você com um raio de luz. É aquele lá, ele usa as ondas de infravermelho que você emite pelo seu corpo para entender. Então, todos os corpos irradiam calor, mas essa broca aqueceu só porque o cavalo estava ali do lado? Não, né? O cavalo estava irradiando calor? Tava, inclusive é por isso que a gente sua, por isso que a gente sente calor, por isso que tudo acontece. Mas a broca não vai acontecer ali, o aquecimento da broca e da peça metálica não vai acontecer só porque o cavalo estava emitindo um pouco de calor pelo movimento que ele realizava, né? Esse calor do cavalo ali não é suficiente para aquecer a broca que está lá do outro lado. Então, não, essa daí não tá certa. Na C, o aquecimento não era originado pelo calórico contido nas peças metálicas. Está correto, é como eu comentei aqui com você. Esse calórico, ele é adquirido de um meio externo por causa do atrito das peças, né? Mas sim pela transformação de energia mecânica em calor. Correto. Quando essa broca estava girando, ela tinha energia mecânica, que é a energia do movimento, né? E que a energia mecânica, no caso, é a soma das potenciais com a cinética. Então, ela estava ali na energia do movimento. E essa energia que estava girando, ela vai sendo dissipada em calor. Então, a energia que foi adquirida pelos corpos, ela não era uma energia que já existia ali, simplesmente trocou de corpo. Ela é uma energia que foi incorporada de um meio externo, no caso pela broca, com a atuação ali da energia mecânica sendo dissipada. Devido ao forte atrito que ocorria entre essas peças. Verdade, a força de atrito é uma força dissipativa, ou seja, ela é uma força contrária ao movimento, que faz, né, com que haja uma desaceleração possível aí, e essa desaceleração gere a dissipação na forma de calor. Por isso que há essa dissipação. E o calor é sim enviado, né, para as brocas e peças metálicas, e por isso que elas aquecem. O calor produzido durante o processo só pode ser satisfatoriamente explicado como resultado das reações químicas exotérmicas entre as substâncias que compõem as peças metálicas. As peças metálicas, elas não vão mudar a sua composição. Quando a gente tem uma reação química exotérmica, libera calor, de fato. Mas uma reação química exotérmica é tipo uma combustão, né? Tipo uma queima de algum processo. A broca e a peça metálica tá queimando? Não tá queimando, não tá tendo nenhuma transformação química ali, né? Continua sendo broca, continua sendo peça metálica, só que elas estão se atritando e esse atrito está gerando calor, né? A reação química, ela sempre envolve um reagente diferente de um produto. Então, significa que a substância que a gente tem ali, para analisar, vai mudar. No começo a gente tem broca e no final a gente tem broca, não mudou nada, né? Não mudou o metal, não mudou, não formou um novo elemento, nada disso. Então, não pode ser reação química, tá bem?